Tem certas horas que a gente não pede muito, a gente só pede um momento de clareza, um momento de mansidão, um momento no qual é só a gente e o silêncio, um momento de paz. Para você que não me conhece, sou Cássio Nascimento, seja muito bem-vindo ao meu canal, no qual eu posto vídeo diário sobre assuntos aleatórios, coisas do meu dia a dia, momentos de reflexão, que eu e você, para pensarmos juntos e refletir sobre os acontecimentos diários. Show? Bom, sem mais delongas, hoje vamos falar sobre momentos de paz, né? Onde buscamos tranquilidade, serenidade, buscamos ali estar em plenitude. Show? Vamos lá. Por que eu gostaria de abordar esse assunto hoje? Porque a gente vive dias, acho que não só eu, né? Mas você também, vivemos dias caóticos, dias nos quais a gente só queria um pouco de tranquilidade, estar um pouco mais tranquilo, coisa que também é muito difícil. A gente tem muitos afazeres, coisas, demandas, pessoas, compras, afazeres que consomem muito do nosso tempo e acabamos também sendo consumidos por eles. E em um momento de distração no qual eu estava rolando pelas redes sociais, eu vi um vídeo que mostrava que o que um ser humano precisa para ser feliz. Aí o cara vai falando várias coisas. Aí o que me pegou foi a seguinte frase que estava escrito. Isso daí eu até memorizei para falar hoje. Estar em um momento de silêncio. E aí tem tipo a pessoa sentada assim num deck, com uma cadeirinha de praia, contemplando o nada. E aquilo ali realmente me refletiu essa ideia do momento de paz. A gente precisa às vezes desse momento, não digo externamente, mas internamente, de realmente parar e contemplar os acontecimentos ao nosso redor e entender o que a gente está fazendo, entender a nossa missão, entender o porquê e para quê, sabe? Então, acho que o primeiro ponto e mais importante de todos eles para a gente conseguir chegar nesse momento de paz é: em que momento estou agora? Você precisa entender e saber em qual momento você está nesse exato momento. Se você está no momento de extrema pressão, se você está no momento de extrema procrastinação, se você está num momento extremo. A partir do momento que você chega nessa etapa de extremidade, né, chegou ali na borda, no extremo realmente, você tem que parar e refletir. Nesse momento você tem que parar e refletir, tentar entender para tentar solucionar esse momento de extremidade para ter um outro momento mais calmo, mais simples, mais leve. A gente consegue perceber quando a gente está no momento de extremo? Não. A gente só consegue perceber quando a gente está no momento extremo quando a gente extrapolou a extremidade. A gente já está andando sem ter chão, andando sem nada, entendeu? Na loucura mesmo. Aí a gente percebe que a gente extrapolou. A gente tem que ter um termômetro próprio que consiga nos dar aquele, poxa, aqui não, parou, respira, deu, que seja um pouquinho antes da gente extrapolar a extremidade. A gente precisa desse primeiro momento para entender em qual momento estamos.
Quando a gente chega perto desse momento de extremidade, é o momento que a gente tem que parar, analisar tudo e tentar procurar um momento de paz, um momento de contemplação, um momento de tá, beleza, qual é o próximo passo? Exatamente isso. A gente tem que saber primeiro em qual momento a gente está. Esse é o principal mesmo. E depois de entender em qual momento a gente está, a gente tem que ir para a próxima etapa, que é: o que me traz paz? Você tem também que saber o que é aquilo que te traz paz. Seja uma leitura, seja estar no campo, seja desenvolver algum pensamento, né? Às vezes na área de desenvolvimento, seja jogando, seja realmente só sentando no sofá e curtindo uma TV, seja olhando pela janela, vendo as nuvens passando. Você tem que descobrir o que é o seu momento de paz, seja leitura bíblica, seja um momento devocional, seja o que for. Você descobrindo, não adianta nada você descobrir em qual momento você está, se você descobrir que você não sabe qual é o seu momento de paz, o que é o seu momento de paz. Você tem que descobrir aquilo que te traz tranquilidade, seja estar viajando, seja fazendo comida, seja fazendo alguma atividade ou não, seja pedalando, seja caminhando, seja se exercitando. Tem, a gama de momentos de paz é gigantesco. O momento de paz não necessariamente quer dizer que você vai estar em inércia, vai estar parado, vai estar sem fazer nada. Não necessariamente é isso. O momento de paz é um momento do qual você o melhor termo talvez para isso é de reconexão própria, no qual você se entende, no qual você se conversa, no qual você conversa com você mesmo e subentende quais são os seus problemas, quais são as suas soluções, ou realmente um momento no qual você só se desliga de tudo e relaxa. Mas você tem que descobrir, entender, compreender qual é o seu momento de paz. Porque de nada adianta você descobrir em qual momento você está, se quando você precisa acessar um momento de paz ou um momento de reflexão ali, que seja, você não sabe qual é ele ou nem sabe se ele existe. Esse é um grande problema, até mesmo de pessoas que estão sobrecarregadas. Às vezes elas pensam que o momento de paz dela vai ser quando ela finalizar tudo, finalizar todas as demandas, finalizar todos os projetos, finalizar a sua casa que está em construção, conseguir pagar o seu carro que tem 790 parcelas para serem pagas. Tá, mas depois que você finalizar esse momento, finalizar esse problema, o que vai acontecer? Você vai arranjar um outro problema? Ou você vai se encontrar como pessoa, se entender como pessoa? Os momentos de paz, né? Você descobrir qual é o seu momento de paz, ele faz com que a jornada se torne recompensadora, se torne reflexiva, se torne algo melhor, algo maior, algo realmente que traga ali um sentimento de satisfação. Esse momento de paz, ele faz com que
todo o processo, todos os dias, todos os momentos ali de dificuldade, eles trazem, faz com que quando você conquiste o seu momento de paz, tudo aquilo de alguma forma tenha valido a pena. E eu acho que por último, e não menos importante também, né, além de descobrir em que momento você está, descobrir o seu momento de paz, é descobrir em qual momento as pessoas ao seu redor estão também. Às vezes o seu momento de paz, ele depende de uma viagem, depende de ir para o campo, depende de fazer alguma coisa. E o mais doido de tudo isso é que um momento de paz não necessariamente quer dizer que você vai estar sozinho fazendo algo, ou vai estar ali desligado de toda a realidade. Às vezes o seu momento de paz depende também de que outra pessoa esteja no momento de paz dela. Então é muito importante que você entenda e compreenda em qual momento as pessoas ao seu redor também estão. Se num momento de fragilidade, num momento de extremo pico ali de estresse, num momento de paz, ou buscando um momento de paz. Você entender também por qual momento as pessoas ao seu redor estão passando, vai facilitar com que o seu processo seja mais leve e não chegue até a extremidade dele, até o extremo dele, com tantas facilidades. E também entender em qual processo as pessoas estão, em qual momento as pessoas estão, vai fazer com que você entenda melhor o seu processo, né, de saber em qual momento você está, e também vai fazer com que você entenda como fazer determinadas coisas de forma mais leve. Por isso que é muito importante que sempre estejamos com pessoas, por mais que a gente não goste. É importante que a gente esteja sim com pessoas. Por quê? Porque a gente aprende não só olhando pra gente, a gente aprende olhando as pessoas ao nosso redor. Às vezes como elas trabalham, como é que é o processo delas, às vezes entendendo de alguma forma o que o seu supervisor ou o seu superior ele quer. Isso faz com que todo o seu processo se torne mais leve, e por mais que você esteja fazendo algo que não condiz com aquilo que você gostaria de estar fazendo, não que seja algo que fira os seus princípios, não. Realmente, sei lá, você está trabalhando num emprego que você não gostaria, mas você está trabalhando ali porque precisa pagar contas, precisa de um emprego, precisa do dinheiro. A partir do momento que você entende o processo, principalmente o processo que você está passando, né, mas você entende todo o processo das pessoas ao seu redor ali, esse fardo ele fica mais leve. Ele fica mais leve. Por quê? Porque você parou de carregar o fardo sozinho. Você, por mais que você não entenda, você percebe que outras pessoas também estão carregando o mesmo fardo que você. Então, também entenda e perceba em qual momento as pessoas ao seu redor estão. Porque isso também vai facilitar você chegar no momento de paz, ou até mesmo ser agente de que outras pessoas cheguem no seu momento de paz, às vezes com uma solução, às vezes com uma direção diferente daquele mesmo problema, trazendo sim ali sendo realmente, né, um agente de solução. Então, perceba em qual momento você está, qual é o seu momento de paz, o que te traz paz, e em qual momento as pessoas estão. É difícil, principalmente os dois extremos, né, saber em qual momento a gente está e em qual momento as pessoas estão,
Mas esses 2 pontos, eles são extremamente importantes para que seu dia seja leve, para que seu dia ele seja produtivo, para que seu dia traga sim realmente novas informações, novos acertos, ele seja um dia produtivo. Então, se você acha realmente que o seu dia ele está sendo difícil, carregado, se arrastando, tente entender em qual momento você está e tente entender em qual momento as pessoas ao seu redor estão. Isso vai fazer com que o seu dia seja muito mais leve, muito mais produtivo e você consiga alcançar o seu momento de paz de uma maneira na qual você não precisa interromper bruscamente ali tudo que você está fazendo para ter 5 minutos de paz. Ótimo dia pra gente.